Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Escola de Botânica. Eu me chamo Anderson Santos, sou diretor da Escola de Botânica e um prazer recebê-los aqui nessa live. Para quem está chegando agora e para quem não está acostumado a acompanhar as nossas lives aqui pelo Instagram, esse conteúdo fica sempre disponível também no YouTube posteriormente. Vocês conseguem acessar em youtube.com/Escola de Botânica. Hoje nós temos um desafio aqui nesse encontro, que é trazer um pouco de informação e principalmente gerar uma série de reflexões que consideramos extremamente relevantes nesse momento histórico no qual a gente vive. Para quem está chegando pela primeira vez, sejam bem-vindas e bem-vindos. Deixando claro então que esse conteúdo fica disponível no nosso IGTV, fica disponível também no YouTube, para que vocês possam, inclusive, se possível, nos ajudar a compartilhar depois esse material. A gente está recebendo aqui uma convidada mais do que especial, que já esteve aqui conosco nas lives, que é a Alessandra Araújo, da Bioinspirations. E só para, antes da Alessandra entrar aqui, ela já até me mandou o convite, para vocês saberem o motivo desse encontro, né? Diante da pandemia, e a gente teve essa ação de realizar uma série de lives aqui no Instagram, porém tivemos que fazer uma pequena pausa para colocar a nossa casa em ordem e retomar assim que possível, né? Mas nas últimas semanas nós temos recebido uma série de solicitações, de questionamentos, de perguntas, de muita gente nos pedindo ajuda para entender o que fazer diante da situação, principalmente que tem ocorrido no Pantanal, com as queimadas, com a presença do fogo por lá. A Alessandra é uma bióloga e ela chegou e eu vou chamá-la para a gente começar esse papo, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Vamos ver se a Alessandra está conectando por aí. Para quem não está acostumado a nos acompanhar, a gente desativa os comentários daqui a pouco. Oi, Ale! Oi, E aí, tá me ouvindo? e tô congelada? Não, né? Tá bom. Agora descongelou. É que tá frio em São Paulo, né? Você congelou de Tô novo? assim, meio A dando uns. tecnologia às vezes ela nos ajuda, mas às vezes... Agora voltou. Pera aí. Voltou? Voltou. Tá voltando, tá indo e voltando. Tá dando umas travadinhas. Bom, já adiantando então para o pessoal, a gente vai ter essa conversa aqui com a Alessandra. Nós, tá estranhinho. A gente acha um caminho. Parece que Tá agora foi. estranho? Pera aí, Não, deixa eu não, tentar. agora foi, agora foi, agora Até foi. agora, Agora rolou. Não rolou. tava conversando, tava tendo reunião até agora. Bom, enfim, melhorou? Agora tá ótimo. A gente fica paradinho assim, igual umas estatuazinhas, aí Pode parece que deixar. dá uma fluida. Bem-vinda, Alessandra, novamente. Obrigado por topar ter essa conversa ao vivo, né? Só para a turma entender, a Alessandra e eu, a gente já teve um pouco dessa conversa entre nós, mas a gente tem trazido um pouco essa ideia de conversar na frente dos outros, né? E para trazer um pouco de reflexões e, claro, trazer algumas informações aí que consideramos relevantes de serem debatidas e colocadas a público nesse momento. Se apresente, minha senhorita, por favor. Me apresenta. E ontem eu estava conversando com o Anderson, eu tô com tanta saudade dele, eu gosto tanto dele. Eu falei, Anderson, como que eu vou fazer? Eu vou ficar sorrindo que eu tô te vendo. E o tema ele é tão sério, não é um tema de sorrir, né? Como que a gente Não lida com pode. isso, né? Já estamos aqui sorrindo, mas é porque a gente se gosta. Então, eu acho que o amor é o que cura, né? Então, vamos lá. Eu sou bióloga de formação acadêmica. Eu trabalhei em várias áreas do conhecimento, eu trabalhei em varejo, telecomunicação, arquitetura, nunca deixei de ser bióloga, nunca deixei de ter meu coração verde, antes de ter mesmo o tema de sustentabilidade. Tem uns 10 anos já que eu me dedico para a biomimética, então a biomimética para mim ela vem responder essa costura que eu sempre quis fazer, que é levar a ciência para outras áreas do conhecimento, é levar o conhecimento tácito, estratégico, mágico e divino que existe na natureza para as outras áreas do conhecimento. Então a biomimética ela é o meu
cordão umbilical, é ela que conecta para eu poder falar de vários temas de um lugar com embasamento científico para várias pessoas que falam assim, pô, mas dá para pensar em natureza e olhar para a estratégia? Dá para pensar em natureza e como que trabalha a cultura em organizações? Dá, tudo dá. Então, essa é uma maneira de como que você faz essa ponte do conhecimento. Então, eu ando muito animada em traçar pontes improváveis e comprovar que elas são absolutamente viáveis. Sim. Me apresentei de uma forma meia doida. Tá ótimo. Pessoal, peço licença para vocês para desabilitar os comentários. É mal de professor, mas a gente volta daqui a pouco, né? Para bater um papo aí com vocês também. O objetivo de hoje é trazer uma dúvida, né? Que a gente colocou para nós mesmos. Qual que é a nossa responsabilidade com Pantanal e Amazônia? Claro que esses dois locais, esses dois ambientes, biomas selecionados, é diante do que a gente tem vivido na atualidade, mas isso se expande, né? Entendam que isso se aplica a qualquer bioma brasileiro do mundo e por isso que a gente está trazendo isso como um debate aqui, debate, claro, entre nós dois, mas que esperamos que vocês possam depois também trocar informações conosco, mandar ali suas considerações, porque é muito importante levar isso adiante. Tentem levar essa prática também mais adiante, né? Eu estava falando com a Alessandra esses dias, a gente não prega para quem já é convertido, né? Assim, então, essa coisa de ficar falando só com quem vai, concordo, tá bom, realmente tá... Eu concordo com o que você está falando. Não, a gente vê que surte um efeito, porque a gente se torna agente disseminador das informações, mas precisamos também chegar um pouco mais adiante. Esse é o desafio e por isso a gente trouxe esse assunto hoje. E aí, ontem a gente estava falando num bate-papo rápido sobre uma questão que a gente quer colocar para vocês para começar esse papo, né? Um ponto de vista geográfico para a gente conseguir refletir. Vocês já pararam para analisar que entre a Amazônia e o Pantanal, aí olha o mapa do Brasil lá, hoje a gente não vai ficar mostrando imagem aqui, né? Tem uma fazenda gigantesca chamada Mato Grosso, né? Então tem uma coisa ali no meio da Amazônia e do Pantanal que separa esses dois lugares preciosos de natureza no Brasil. O que você tem? O que você acha dessa fazendona, Alessandra? Eu acho que a gente tem que começar a mudar alguns discursos, né? Primeiro que os discursos não são pontuais quando você fala de preservação ou de impacto, eles são sempre sistêmicos, integrados, interdependentes. Então, acho que já trazer uma pergunta dessa é colocar uma visão mais abrangente de correlação. Então, eu acho que faz todo sentido. E também trazendo um pouco que você trouxe antes, mas eu já emendo nesse assunto, que eu acho que é uma mensagem bem importante, estamos todos do mesmo lado. Eu acho que a gente tem que acabar com essa fala de mocinho e bandido, de caça aos culpados. Somos todos responsáveis, estamos todos conectados às possibilidades de mudança, de transformação e de solução. Eu acho que esse é um corte. Quando você olha para o Mato Grosso, e a última vez que eu voei para a Amazônia, que foi o ano passado, esse ano não fui ainda, eu fiz várias fotos do avião, e eu sou um pouco emotiva, eu chorei também. Eu chorei porque o Mato Grosso realmente virou um fazendão. E isso é bom, isso é ruim? O problema não é nem que isso é bom, isso é ruim. Ele virou um fazendão e devido ao valor da terra nativa, a terra com floresta, o uso do solo é um grande problema. Então, a gente não está falando aqui exatamente o que foi feito com aquilo, mas antes do que virou fazenda, a terra nativa, a mata, a floresta, ela não tem valor imobiliário, ela não tem valor diante a órgãos ambientais, ela não tem valor para a União, ela simplesmente é um lugar que tem valor gigantesco, se a gente olhar do viés ecossistêmico, saúde pública, saúde do planeta, mas ela não tem valor econômico. Daí ela não vale quase nada e ela é trocada por nada. Terra para plantar. Por terra para plantar. E por ela não ter nenhum valor e num país subdesenvolvido, com uma corrupção absolutamente ativa, essas terras são abandonadas. Então, quando fala que é um fazendão 100% produtivo? Não, não é 100% produtivo. Infelizmente, tem muitas terras abandonadas ali. Existe dentro desse fazendão o pleno entendimento
de manutenção do código, né, de realização do que é previsto pelo Código Florestal? Não, nem todos. Existe matas ciliares que foram suprimidas? Sim, existe. Existe nascentes que foram suprimidas? Sim, existe. Isso é uma responsabilidade de órgão ambiental? Isso é uma responsabilidade do grileiro? Isso é uma responsabilidade do fazendeiro? Isso é uma responsabilidade de amplo senso, que acho que a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então, não tem como achar que o que está acontecendo no Pantanal é um caso isolado do Pantanal. O que está acontecendo no Pantanal é uma resposta sistêmica do que acontece com os biomas que estão ao seu redor. Mato Grosso tem Amazônia, Mato Grosso tem Pantanal, Mato Grosso tem Cerrado. E quando você pensa o que está acontecendo com o Cerrado teve uma redução drástica, tanto quanto essa queimada agora do Pantanal, que teve uma redução, não sei se você acompanhou, mas queimou 10 estados do Rio de Janeiro e de São Paulo juntos. São 3 milhões de hectares de áreas que foram queimadas. Então, se o Pantanal estava seco a esse ponto, né, e o nome é muito engraçado, estamos falando de uma área chamada Pantanal. Se ele estava seco a esse ponto, para ter focos isolados de incêndio, ter virado este problema enorme do que virou, é porque está acontecendo alguma coisa entre Cerrado e a Amazônia, que interfere no seu regime. Então, a gente tem que abrir o olhar e começar a ver que questões ambientais, o que a gente vê manifestando pontualmente é simplesmente um sintoma de um problema, né, de uma causa sistêmica. Então, eu acho que tem tudo a ver essa pergunta e realmente não tem como achar que não está correlacionado. Porque se a gente considerar, né, um território geográfico tão grandioso, claro que a gente delimitou geograficamente como um estado, né? Mas você vai olhar lá, qual que é a influência que isso tem para os outros espaços territoriais de um lugar como o Brasil? Tudo está relacionado, né? Então, você olha o mapinha do Brasil na escola lá, para quem lembra desses pontos, você aprende lá sobre biomas, tem uma coisa que é também separada por uma geografia. Apesar de ter no mapa cores distintas, essas coisas elas dependem dos outros espaços para existir. Então, você tira um pedaço dali, você começa a gerar consequências negativas em todos os outros, né? Tem uma coisa que a gente tem ouvido muito falar na TV, principalmente, né, que é... Você vê os caras lá, mas os dados agora, o que foi queimado no Pantanal, é menos do que já foi no passado. É a ponte de Safena, né? Aquela história da ponte de Safena. Como que é isso aí? Sim. Eu faço, quando alguém fala assim, mas queimada sempre teve. Eu falo assim, legal, eu faço uma comparação. Você tem 20 anos, você vai lá e vai no churrasco e come sua picanha com aquele anel gordo lá de gordura para ficar a carne macia, beleza. Até 30 anos você come, 40 anos você come. Daí deu um piripaque. Você teve aí um probleminha e colocou uma ponte de Safena. O seu cardiologista vai falar, não coma gordura, não faça mais isso, manere na sua alimentação, manere no sal, faça exercício, assim... Um cardiologista ruim, hein? Não estou falando de gente boa. Um bem basicão. Um bem assim, nem está tão atualizado quais são as melhores coisas para o coração. Um bem basicão antigo. Esse é o mesmo lugar do aquecimento global. A gente já está num outro patamar. Já está com a ponte de Safena, né? Já está com a ponte de Safena. A gente já não pode mais comer tanto sal. O aquecimento global é um fato. Eu acho que nesse último mês, eu costumo brincar com as pessoas que se você considerasse que o aquecimento global é uma escadaria, a gente subiu um degrau. Subiu um degrau porque realmente esse calor que a gente observou em algumas cidades e o frio e depois o calor e uma discrepância total de temperatura, uma discrepância da intensidade do calor, considerando que a gente quase nem tinha saído do inverno. Então, nem precisa falar que a gente está vivendo, sim, um outro patamar aí global com relação às necessidades de preservação e de regeneração de mata. Então, qualquer problema hoje, aí que está a visão sistêmica, aí que está a visão de interdependência. A gente não deveria olhar desmatamento em queimada por valor absoluto, mas por valor acumulado.
Então, é esse que eu acho que também são essas mudanças culturais que a gente precisa introjetar, que a gente precisa refletir, que não são mais dados lineares, são dados acumulativos. Então, Sim. a perda do que está tendo agora no Pantanal, não importa se ela é recorde ou não, ela é extremamente representativa, ela é extremamente significativa. O que está acontecendo na Amazônia, que é acumulativo, está crescendo nos últimos tempos, é extremamente grave. A gente não poderia, no ano onde a gente está vivendo uma pandemia, que está muito claro que ela está vinculada à queda de biodiversidade, a gente continuar tendo recordes, né? Desses dados, né? Assim, Desses dados. Em tudo isso. Em tudo isso, somando. Fogo para tudo quanto é lado. Esse final de semana tinha fogo na Amazônia, tinha fogo no Pantanal, tinha fogo na Mantiqueira, Cerrado, tinha fogo no Cerrado. Mata Atlântica, todos os biomas importantes estavam, não desmerecendo qualquer outro bioma, mas claro, os biomas todos brasileiros estavam em chamas. Que lindo isso, não? Né, que lindo. E assim, a parte em pleno aquecimento global. E eu acho que assim, a grande questão, e eu acho que esse é o ponto que a gente precisa considerar, é o quanto que, claro, se você mora numa área urbana, a gente parece, a impressão que dá, para quem não está muito ligado nesse assunto, por isso a gente traz isso aqui, parece que não tem tanta diferença, parece que as mudanças não são tão drásticas. Hoje é dia 22 de setembro, há 2 horas atrás nós demos início à primavera no hemisfério sul. Né? Então, assim, a gente está chegando numa estação do ano onde o clima deveria ser outro, não é porque deveria ser porque eu quero que seja, mas é só voltar 20 anos, não precisa voltar muito, as condições eram outras, as estações eram marcadas, né? Hoje a gente vê com um pouco até de chacota, né? Mas não no mau sentido, de que você tem várias estações do ano num dia só. Não era assim. Né? Então, assim, não precisa analisar tantos dados científicos para você chegar à conclusão de que está tendo uma mudança realmente radical de como que a natureza está se comportando em relação a tudo isso. Tem um dado importante que eu acho que é bom trazer aqui, né, Alessandra, de quem é a Amazônia. Saindo um pouco de todos esses lugares, a gente analisar, porque se fala muito da Amazônia pelo próprio interesse de defesa internacional, porque muitos países reconhecem, sabem a relevância que tem da preservação desse ambiente. A Alemanha está cuidando da Amazônia. O que a Alemanha tem a ver com a Amazônia? Porque a Alemanha compreende, não estou falando do país como um todo, mas de ações pontuais que a gente já pode ter visto em algum momento, né? E isso é só um exemplo. Não estou dizendo que a Alemanha protege mais que ninguém, mas é qualquer outro lugar, né, que venha desenvolver uma ação de tentativa de preservação, de conservação, de informação, porque eles reconhecem que mesmo do outro lado do Oceano Atlântico, o planeta é um só, e essa ideia de que os serviços eles têm essa codependência. Então você tira um buraco no Brasil, você causa esse buraco no Brasil, as influências vão ser globais, né? Só que a Amazônia tem dono. Quem é dono da Amazônia? É a União. 60% das terras amazônicas pertence à União, então pertence a nós. E aí que está o problema. Um dos principais problemas. Por pertencer à União, é quase que uma terra sem dono. E o que acontece? Se você alia corrupção com falta de fiscalização, que também é outra coisa, infelizmente, é outro processo que está crescente, com um valor de terra baixíssimo. O que acontece? O processo de grilagem. Então, um dos grandes problemas da Amazônia é que a Amazônia pertence à União e tem eu acho que é uma precariedade, sabe? Para não falar que é uma infantilidade de conhecimento, de achar que dá para se trocar a Amazônia por área de pastagem. E é trocado, né? Nem vou entrar no tema que agora o Pará é a nova fronteira agrícola. Então, está cortando mata nativa para plantio de soja. Agora, quem que é o culpado? Uma terra nativa no Pará, ela tem um valor X. A partir do momento que você cortou para plantar, não é nem que você ainda vai ter benefício da cloreita, o preço aumentou em 10%. Então, você quer preservar a Amazônia, a gente tem que rever de quem que é o valor patrimonial da Amazônia, porque nós somos um país em desenvolvimento,
ainda temos um regime, né? Ainda estamos no regime capitalista, ainda estamos Sim, aprendendo a entender como é que funciona essa teoria de Gaia na prática, que somos interconectados e interdependentes. Então, como é que sim. faz para segurar essas terras, para elas não ser griladas e transformarem em algo que não é vocacional delas mesmas? Então, eu Claro. acho que essa é uma tônica da nossa conversa, que nesse lugar de que não tem mocinhos e nem bandidos, tem a população brasileira que realmente ela precisa tomar posse desses conhecimentos, porque é uma questão de gestão estratégica da União. De quem? A Amazônia, tá bom. Grande parte da Amazônia está em território brasileiro, ótimo. Ela só é brasileira? Não. Ela tem impacto global? Ela tem impacto global. Mas quem que pertence à Amazônia hoje? A União. A União, por algum processo no qual é muito complexo, porque são áreas gigantescas, ainda tem áreas que não são acessíveis, Sim. ela entra por interesses corruptos, políticos, uma série de coisas e acaba sendo degradada. A gente acha que o culpado é X ou é Y. É uma culpa enorme, né? Tem um projeto aí que está engavetado há anos, desde que eu acompanho, que é o zoneamento econômico ecológico. Precisa ser realizado e precisa ter Precisa. seriedade. Aonde vale a pena ter plantio? Porque tem uma série de lugares que tem uma vocação de uma produtividade altíssima e dá para olhar. O que não pode mais é a Amazônia ter esse valor de nada, de banana, né? Sim. E troca a Amazônia para virar pasto, daí eventualmente aquele pasto já não está mais atendendo, aumenta a área de desmatamento, e isso Posso dar um acontece, exemplo? lógico. Claro ali do que acontece. Bom, a gente estava falando há pouco do Mato Grosso. Isso já aconteceu no Mato Grosso. Isso já aconteceu no centro-oeste do Brasil. E é muito curioso quando a gente analisa, né, do ponto de vista biológico. Você vai andar numa área de cerrado ou até mesmo mais ainda visível na Caatinga. Existe uma cultura de que aquilo não é nada, justamente pela configuração física que tem. É um lugar, entre aspas, tá? Por favor, isso é só para a gente fazer uma análise. Seco, as árvores estão sempre secas, né? Assim, não existe um entendimento da complexidade de que aquele ambiente é daquele jeito, ele precisa permanecer daquele jeito, porque naturalmente há alguns milhões de anos ele já é daquela forma. Então, quando você começa a alterar esse lugar, que do ponto de vista humano, ele não tem um valor nem um apelo nem estético, né? Porque também tem essa coisa. Você vai para Caatinga, né? Falando do Nordeste, tá, pelo estético, para muita. A gente ama, né? A gente vai lá, vai se encanta com qualquer pedrinha que aparece pelo caminho. Agora, do ponto de vista de quem quer ocupar um território, esses espaços geográficos, eles são facilmente dominados justamente porque a própria pessoa que mora no lugar nem sempre consegue enxergar o próprio valor daquele território. Na Amazônia, a gente tem uma questão que é geográfica, do isolamento da Amazônia. Para quem já viu pela TV, não precisa nem ir até a Amazônia. É uma coisa impressionante. Impressionante. Você chegando, por exemplo, de avião na Amazônia, é um oceano de árvores. Você não consegue ver fim. É realmente uma magnitude absurda, o que torna um local facilitador para qualquer tipo de ocupação, né? A grande questão é que, de fato, precisa ter uma mudança radical, né? E não diria radical, não, mas uma mudança gradativa de postura e principalmente do consumo, mas a gente vai chegar lá nesse ponto mais adiante. O ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte: existe legislação no Brasil ambiental. Uma das leis ambientais ali de proteção das florestas brasileiras é o Código Florestal. Há pouco tempo ele passou por uma revisão e o propósito do Código Florestal, para quem não conhece, né, essa lei, pesquisem sobre isso, né, o que é o Código Florestal. É importante vocês saberem disso como cidadãos. Quando a Alessandra coloca que a Amazônia ou qualquer outro espaço como esse é da União. União não é de uma pessoa, união é de todo mundo, somos todos nós responsáveis e donos desse território, né? Claro que tem uma questão hierárquica, né, dentro de uma questão política, porque a gente vive num regime político que é X, então a gente tem representantes. Mas, na prática, o que a gente tem? Todo mundo faz parte da posse desse território, né? Então, uma coisa para a gente levar em consideração, o Código Florestal ele tem como prioridade proteger áreas ambientais que são frágeis, como é o caso
das nascentes, é o caso das margens dos rios, os topos de morro, os terrenos inclinados, as encostas, né? Porque são áreas que, se você tira a vegetação dali, você muda mais do que em outro lugar todo o ecossistema. Você tira a água. E esse é um ponto relevante para a gente considerar, porque o Código Florestal ele passou por alterações, trazendo uma novidade, de que é a possibilidade da gente ter menos áreas protegidas. Mas na prática isso é um tiro no pé e não é nem a longo prazo, é agora já. E é importante que as pessoas pesquisem sobre isso, saibam sobre isso, porque por mais que exista a visível, né, abundância de água no Brasil, pera lá, que a coisa a gente já viu em vários lugares, é só ir para os centros urbanos você vê que a água não dá conta de todo mundo, não. Eu acho que a gente às vezes peca pela abundância, né? A gente acha que a Amazônia é gigantesca, que tudo bem, pode acontecer o que está acontecendo. Mas não, a Amazônia ela é um sistema que, para ela funcionar, ela foi um sistema com. Ela era uma área, né, que tinha toda a sua vegetação nativa e ela recebeu uma intervenção humana dos últimos 15 mil anos, né? E até a gente começar a fazer um monte de bobagem, as intervenções eram muito positivas. Então, populações nativas, indígenas que migraram da América do Norte para da América Central para a América do Sul, vieram plantando. A própria castanheira é uma árvore plantada da Amazônia e hoje ela é uma das principais árvores mães. Ela é a danada, a esperta, que consegue fazer a gestão através, né, dos seus frutos, a cadeia alimentar de herbívoros e uma série de coisas. Então, ela é uma árvore que ela detém conhecimento e consegue compartilhar. Então, em 10 mil anos, esse super sistema conseguiu se estabelecer tempo a tempo. Só que ele tem uma fragilidade tácita também, por mais que ele seja assim enorme e robusto. E é chamado em inglês essa fragilidade que é o tipping point, que é o quanto que de árvores mães é retirado e o quanto que você começa a desproteger bordas e áreas que fazem esse sistema se retroalimentar de nutrientes. Porque todo mundo sabe que a Amazônia não é o melhor solo que existe, sim, mas ela é o que ela é, porque ela tem uma altíssima taxa de biodiversidade, tanto do que a gente consegue olhar, né, superfície do solo, como aquilo que está enterrado. Então, a biodiversidade da Amazônia está mais no solo até do que na superfície. Então, essa é a grandiosidade do sistema. E esse tipping point, o que ele diz? É quando você começa a ter rupturas e aberturas por estradas, por desmatamento, por atuação ilegal de extração de madeira, por grilagem, por uma série de coisas que você começa a criar buracos, que talvez numa imagem aérea ele não é representativo, mas localmente você começa a criar áreas, ilhas de fragilidade. E através dessas conexões das ilhas de fragilidade, a Amazônia, aquele ser, né, colossal, acaba perdendo a sua estrutura, a sua resiliência, a sua robustez. Então, esse assunto, ele tem que ser muito conhecido e bastante discutido, né? Quando você fala dessa questão de água, né? A Amazônia, a maior bacia hidrográfica do mundo. Cerrado, a segunda maior bacia hidrográfica do mundo. Está perto do quê? Está encostado da onde? Do Pantanal. O Sudeste temos água porque a Amazônia promove os rios aéreos, né? Então, quem já voou, quem já cruzou, teve a sorte de cruzar de avião da América do Sul, chega um determinado momento que você não vê nada embaixo, você só vê nuvem, lindo, só a evapotranspiração da floresta. Então, água é um assunto que eu gosto quando fala, água se planta. Então, a água, ela não cai do céu. A água, você planta a água. É aquele ciclo da água que você aprende lá pequenininho na escola, de uma arvorezinha, que gera nuvem, que chove, que volta para o solo. Então, se você fala de código florestal e você fala tudo isso para falar disso, né? Você fala essa volta toda para falar o que significa afrouxar a legislação de manutenção de matas ciliares e de afrouxar, de ignorar
fontes, ignorar nascentes, significa que a gente está simplesmente fechando as nossas torneiras. Exato. Significa que a gente está paulatinamente reduzindo as formas de ter água. Então, toda vez que fala em desmatamento, teria que ter uma correlação imediata que nós estamos estamos tirando a água para a gente viver, produzir alimentos, cozinhar, tomar banho. Sem água, o ser humano pode, ele adoece muito mais por falta d'água do que por falta de alimento. Então, a primeira coisa que o ser humano sente de perda é falta de água. Sem água não existe vida. A vida começa na água e sem água não existe vida. Então, quando você fala em qualquer coisa que está vinculada à mata ciliar, às nascentes, você está falando que estamos tirando a nossa capacidade hídrica. É assim, básico. Automático. Não é nem relacionado, é dependente uma coisa da outra. E tem uma coisa para o urbanoide, né? Chamamos de urbanoide o cara da área urbana, né? Para a gente refletir. Você que me trouxe isso uma vez também. Qual o momento que você se sente mais conectado com a natureza dentro da sua casinha urbana, toda pavimentada, com asepsia absurda lá, com piso brilhante, com as paredes brancas e tudo mais? Não é no banho, né? Você está pelado debaixo da água, assim, a ancestralidade passando por você, você fica lá viajando. 2 horas olhando para o azulejo, lá gastando água. Mas por que você está viajando na história? Porque você conseguiu ter um único contato, muitas vezes, físico, né, com natureza efetiva na área urbana. Então, a água, mais do que qualquer outro lugar, claro que isso é apenas não, né? Isso não é só simbólico, isso é real. As pessoas conseguem expressar isso, a gente que trabalha com esse tema há tanto tempo, a gente vê esses relatos, né? Do quanto que, o melhor momento do meu dia é o banho. O banho limpa tudo. Limpa tudo, então a gente precisa cuidar de água também, né? E existe essa dependência de água com floresta. Não existe água sem existir floresta, não existe água sem existir cerrado. A gente está falando, como a Alessandra trouxe, né? Grandes reservatórios mundiais de água, onde você começa a causar dano, você começa a tirar a conta. É que não se preocuparam ainda em fazer esse gráfico, né? Você passa no centro de São Paulo, tem aquele número lá dos impostos, não sei se você já viu, lá perto das 25 de março. Taxômetro, acho que tem um nome desse. Taxonômetro. Taxonômetro. Para quem não conhece, assim, tem um letreiro que fica rodando o tempo inteiro, mostrando quanto que a cidade de São Paulo está pagando de imposto, né? E a coisa é crescente. Se tivesse um troço desse para água, eu acho que, né, e para floresta, talvez... O que estamos perdendo de água, né, com as nossas más escolhas? E falando do Código Florestal, tem um outro tema que eu acho que também ele é bastante relevante. Eu gosto muito do assunto do zoneamento econômico e ecológico. Acho que essa é uma pauta ambiental que tem que estar nas próximas agendas políticas. Então, depois a gente chega lá, nosso papel como cidadão, né? Mas só uma coisa para as pessoas entenderem, né? Que esse zoneamento econômico e ecológico é a ideia de que você usa o espaço territorial de acordo com apenas o que é necessário. Você não vai tirar lá o que não precisa tirar do lugar, né? E a vocação, né? Não é porque não vale nada porque é floresta, né? Essa assim é o contraponto, é a falácia, é o que está demonstrando o nosso erro desse sistema capitalista, né? Então, ainda bem que tem novos movimentos, não tão recentes, né? Entrou essa agenda nova do reset ou redefina, porque realmente não dá mais, assim. Já deu, né? Já deu de a gente olhar que a floresta amazônica não tem valor, sendo preservada. Mas a gente chega lá nessa conversa. Mas falando de Código Florestal, tem um assunto que ele é correlato, que é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, né? Que toda propriedade rural tem que fazer e sinalizar onde que está a sua mata nativa, onde está a sua borda, onde que estão as nascentes. Pergunta se isso foi feito amplamente no Brasil. Não, porque isso é para o Brasil inteiro, pessoal. Ainda não foi feito. Exato. Todo proprietário rural
tem que estar cadastrado, tem que ter esse cadastro, que é o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Ele traz parâmetros de uso e ocupação do território rural, inclusive estabelece quais são as áreas a serem preservadas. Porque, por exemplo, a área rural, aquilo que a gente chama lá de campo, né? Então, você tem várias configurações no Brasil, dada a diversidade de ambientes. Então, vamos supor que você mora num determinado lugar onde metade do seu terreno já tinha o pasto e a outra metade tinha uma área de floresta. Você não pode simplesmente, porque o terreno é seu, fazer o que você bem entende. Então, o CAR, ele estabelece também esses parâmetros de ocupação. Por uma questão de legislação, inclusive, o CAR deveria estar aplicado a todos os proprietários rurais do Brasil. Todo mundo deveria ter esse cadastro. Mas caminha como a alfabetização, caminha como saneamento básico. Então, assim, é uma porcentagem da população que tem acesso à educação e saneamento básico, assim como uma porcentagem da população rural tem o seu cadastro regularizado no CAR. Né? E, claro, se não tem fiscalização, você também não tem isso cumprido. E o que eu acho que é importante também salientar não está vinculado a partido político. Né? A gente já teve gestões partidárias um pouco melhores, outras piores, mas isso vem se arrastando a vários partidos. Então, não é uma questão partidária, não é uma questão de polarização, e também não vou defender gestão atual, não é essa a nossa pauta, mas essas coisas se arrastam e a gente acha que o culpado da Amazônia é não sei quem. A gente nem sabe. Tá lá, assim. A gente nem sabe. Figura, né? A gente precisa eleger alguém para levar a culpa, né? Mas a gente não sabe nem quem eleger. Então, essa questão das áreas rurais, elas ainda são muito mal geridas. Ainda existe muita corrupção, grandes propriedades rurais que têm áreas que precisam ser preservadas, existe uma sobreposição de matrículas para isso, existem temas complexos aqui e não tem a ver com partido, novamente, tem a ver com corrupção instalada no Brasil, e é incrível como a corrupção ela leva a saúde, né? Leva parte da nossa saúde, leva parte da nossa educação e ela leva parte dos nossos biomas, porque estão todos correlacionados. Então, a questão também de manutenção e preservação dos nossos biomas passa por atitudes anticorruptas, passa por ampliação da nossa educação e para uma pauta muito mais abrangente do que precisa ser feito para ser ampliado. Então, este é um ano de eleição e onde é que, né, nossa oportunidade de cidadania de falar assim, cadê a sua pauta, a sua agenda ambiental? Porque se você não encontrar uma agenda ambiental na proposta de candidato, é porque ele vai destruir, desculpa. É porque ele ainda não entendeu o valor. E se ele não entendeu o valor, não cabe mais para termos gestores públicos que não cuidam mais da gestão pública, porque isso é uma questão de gestão pública. Né? Não é uma questão filosófica ou ambiental, é uma questão estratégica para a preservação da nossa espécie, falando de um lugar extremamente egocêntrico aqui. Sim. Você sabe que eu não sou, que eu abraço a árvore. Eu também. Mas o ponto que eu vejo é o seguinte, essa coisa das terras, né, só para também dar um exemplo para as pessoas. Há situações no Brasil, isso daí é no Brasil inteiro, que, por exemplo, o cidadão que tem a propriedade rural, ele vamos supor que ele não tem uma área lá que ele consiga preservar. Então, uma coisa que varia também, tem uma questão que é federal e tem outras questões que são estaduais, mas de certa forma você precisa ou plantar dentro do seu terreno, se você não tem espaço no seu terreno, você planta fora. Você vai preservar uma outra área. O que existe, que a Alessandra estava comentando, é uma sobreposição de matrículas, no sentido, tem 10 propriedades rurais que dizem que preservam uma área, mas você vai ver a mesma área que está sendo preservada. Então não faz, a conta não bate. Essa coisa da corrupção, que é sempre passar a bola para o outro, né? É o famoso jeitinho, né? Aquele esqueminha do fura-fila lá. Você vai furar, eu só vou furar a fila rapidinho, é que eu tô com pressa.
essa coisa que é tão instaurada e tão cultural é a parte que eu vejo mais trágica da história. Porque o fato de agir dessa forma, né, muita gente tem essa postura, faz com que não tenha senso crítico e nem poder sequer de análise ou julgamento externo. Então, essa coisa que, claro, a gente não está aqui falando de partido, mas existe uma questão que é de décadas, de séculos, de empurrarem esse assunto adiante, e é um pouco contraditório, porque qual que é o motivo da gente trazer isso? Quantas pessoas nos acionaram ao longo das últimas semanas dizendo: eu não sei o que fazer, eu vou lá para o Pantanal apagar o fogo. Você não vai para o Pantanal apagar o fogo, você só vai atrapalhar. Né? Assim, precisa de gente técnica lá, a galera está trabalhando lá, não é dessa forma que a gente atua. Existe outra forma de atuação direta nessas situações. E uma delas é tomar conhecimento, é propagar esse tipo de informação e também você se alinhar no sentido de entender quais são as políticas públicas de preservação e de conservação ambiental. Né? Então é isso. Se o candidato ou a candidata não tem nada dentro da sua proposta, já não tem como, assim, nem entendeu qual que é a relevância disso daí. Né? Então, a gente vai viver agora essa época de eleição, né? Agora no fim do ano, que é estadual e municipal, e assim, o desmonte continua em todas as escalas, não é uma questão só federal, a gente vê um desmonte em todas as camadas. Então, eu falo o seguinte, o tempo inteiro, e o quanto que educar, informar, debater, transforma um espaço. Vocês estão aqui dentro de uma rede social de uma escola. A gente vive essa realidade há alguns anos já e a gente consegue ter claramente, dia a dia, a resposta disso. O quanto que, quando você vai levando adiante, criando encontros, promovendo debates, a transformação acontece. A gente vê isso nas ações que a gente acompanha ao longo de todos esses anos, sendo uma escola. Então, o trabalho, a lição de casa é de casa. Começa numa escala que é menor. A onda vai, você joga a pedrinha, começa uma ondulação e ela vai longe. Assim, mas a tarefa realmente é mais para cá. Sim. Eu acho que, infelizmente, as últimas eleições federais acabou colocando muito mais distanciamento e polarização. E isso não vai nos levar a lugar nenhum, né? E se os corações estão machucados, como o nosso está, sobre Pantanal, Amazônia, Cerrado, porque a gente tem plena consciência do que significa isso de vitalidade para o planeta, para nós, para todos, para os nossos descendentes, para tudo, a gente tem que começar a remar do mesmo barco, a gente tem que se unir e esquecer quem é o partido. A questão, a pauta de sobrevivência do planeta Terra, ela não é partidária, ela é humanitária. E a partir daí, mudar o lugar de fala. A gestão atual federal, ela não tinha uma agenda, ela não tinha qualquer agenda ambiental. Então, não é novidade alguma que se esperava esse resultado que estamos assistindo agora. Então, não tem novidade, não tinha uma agenda para isso. É permitido mais um país, né, o planeta Terra, vivendo aquecimento global, ter gestor público que não tem agenda ambiental, não dá mais. Não é mais possível. É o doente coronário ignorando o seu cardiologista, falando que ele tem que mudar os hábitos alimentares, porque não dá mais para ele seguir como nada tivesse acontecido. É isso, não dá mais para o planeta seguir como nada tivesse acontecido. Então, acho que esse é um tema super importante, a gente precisa entender qual é o país. O Brasil tem uma vocação para o agronegócio, felizmente ou infelizmente, essa também não é a pauta aqui. Agora, há maneiras e maneiras de se fazer isso. E há maneiras que não podem mais serem feitas. Por exemplo, Pará não pode ser a nova fronteira agrícola da soja, porque a terra lá nativa não vale nada. E floresta no chão vale muito mais do que uma área desmatada para plantar soja. E isso é o que está acontecendo no Pará. Isso é o que aconteceu no Mato Grosso. Então,
se você olhar para a Amazônia, o que está acontecendo na Amazônia legal é que a borda toda está sendo super devorada, porque está todo mundo de olho na Amazônia. Mas não, você tem que olhar esse sistema de uma forma, de novo, sistêmica, de uma forma complexa e não de uma forma pontual. E aí que vem, eu acho que aí que vem também um ponto importante, né, Alessandra? Que, respondendo um pouco, eu acho que a pergunta das pessoas que nos trouxeram essas dúvidas. O que eu faço? Bom, só tem interesse em explorar áreas porque na outra ponta tem quem consuma aquilo que vai ser produzido lá, né? Então essa conta ela precisa começar a ser feita gradativamente. E é claro que se você tem lá 30 anos de idade, 40, 50, 60, 70, tanto faz a sua idade. Mas se você é a pessoa que compra a sua própria vida, porque eu falo muito sobre isso, é uma pena porque hoje em dia para viver você tem que pagar a própria vida, né? Então, assim, você tem que gerar recursos para conseguir, não que tenha, mas dentro de um modelo capitalista é isso que se espera. Então, a gente tem um poder nas mãos e que a gente tem uma série de exemplos mundo afora, que é o poder da escolha, o poder da decisão. E eu acho que não há caminho, a gente já tem falado muito sobre isso, tanto a Alessandra no trabalho dela, quanto eu dentro das minhas histórias aqui, o quanto que a relação com o alimento é o lugar mais poderoso que a gente tem disso daí. De onde vem o seu alimento? Eu falo, para quem acompanha as minhas aulas, sabe que eu coloco isso em pauta o tempo inteiro. Se você mora no Paraná e você come uma laranja, e essa laranja está vindo da Amazônia, já está tudo errado, porque tem produtor de laranja no Paraná. Assim, não tem motivo da sua laranja no Paraná vir da Amazônia. Então, assim, existe uma ponta desse iceberg que, quando a gente coloca que a responsabilidade é compartilhada e que a união ela é composta, o próprio nome, né, dessa ideia de união, existe um papel empregado e um papel esperado de cada um desses agentes. Existe também esse lugar na atualidade que é o culpado é o fulano, é a ciclana, é não sei o que, ninguém faz nada. Ué, mas ninguém faz nada, mas para onde vai o lixo que você joga na sua casa? Você sabe para onde está indo, né? De onde vem o seu alimento? Vem do sacolão. Ótimo, mas vai lá bater um papo no sacolão, saber de onde está vindo essa comida, quem são esses produtores. E é claro que é necessário ter um pouco de cuidado, a gente nunca vai resolver nada radicalizando. Então é muito importante que os passos sejam dados gradativamente. Né? Então, por exemplo, você tem 50 anos de idade, você já tem hábitos alimentares de 50 anos. Você não muda radicalmente as coisas de uma hora para outra, mas você pode começar a fazer escolhas pontuais que vão refletir em quem convive com você, vai refletir no seu dia a dia, né? Eu trabalhando com escolas há tantos anos, Alessandra, eu vejo quanto que essa questão dos resíduos, para onde vão os seus resíduos e de onde vem a sua comida, o quanto que isso transforma a nossa postura e nos coloca como agentes transformadores de um espaço, efetivamente. Sim. Não, esse assunto ele é gigantesco. Eu vou tentar falar 3 tópicos aqui de uma forma resumida. Temos 10 minutos. Temos 10 minutos. Eu gosto muito de uma frase que diz: comer é um ato político. Então, a sua escolha da sua alimentação é um ato político. Somos todos consumidores, somos todos predadores, sendo vegetarianos, veganos, ou não está em pauta isso, mas todos nós comemos algum elemento, alguma coisa viva. Agora, o que você está comendo e de onde está vindo o seu alimento e qual é a cadeia que está por trás disso é algo fundamental, é algo super forte, super simples, são escolhas diárias ou semanais, se você faz compras semanais, que você pode intervir de uma maneira extremamente sistêmica. Então, acho que tem esse assunto, tem um assunto que é a globalização, que ela é muito doida para os alimentos, então eu compro a ameixa que vem do Chile, eu compro a fruta que veio da Tailândia, a banana circula para o mundo inteiro, a Costa Rica já tem um monte de rios poluídos e uma série de problemas que ela está enfrentando agora com a produção internacional de bananas para o mundo. Será que o mundo inteiro precisa comer banana?
será que não dá para comer as suas frutas locais? Então, esse intercâmbio de mercadorias que são pertinentes a um tipo de solo, a um tipo de clima que tem uma relação com o seu contexto, viajando para lá e para cá, faz mesmo sentido? Porque eu acho que se você tem determinadas frutas no verão, é porque ela tem uma lógica de ela ocorrer no verão, aonde você está. Né? Tem um tema de sazonalidade, tem um tema de relação de nutrição com a sazonalidade, né? De os antioxidantes, aquilo que você precisa consumir numa maior exposição ao sol, ou aquilo que você precisa consumir de maior carga energética no inverno. Então, existe é tudo uma dança. A vida ela é sempre uma dança de contexto, né? Muito orquestrada, né? É muito orquestrada. Então, ter esse entendimento de dança, ela é muito importante. Então, até o meu interesse tem frutas que você conhece viajando que dá muita vontade de comprar, mas eu vou propiciar esse reforço de comer algo que não é possível ser produzido onde eu estou. Eu acho que não tem uma lógica disso. Isso aí já é uma vaidade do ser humano, né? Sabe então, qual o contraditório dessa história? Só te interrompendo drasticamente agora. Estamos no país que tem a maior biodiversidade vegetal do planeta. O que não falta aqui é coisa para comer. Não, e a gente ainda nem conhece todas as frutas que temos os nossos todos biomas, né? Não precisava nem importar de lugar algum. Se a gente valorizasse as nossas frutas, até a cidade de São Paulo tem uma série de frutas que ficaram esquecidas, que já você poderia comprar grumichama, né, no mercado, araçá, uma série de frutas que poderiam estar nas feiras livres e não estão, e são as nossas frutas, né? Então, acho que esse também é um processo de educação, esse é um aprendizado também importante na escolha dos produtos, a rastreabilidade desses produtos. Se você come carne, de onde vem a sua carne? Tem que entender. Chegou o bifinho na sua mesa, né? E aí, o bifinho tá... O que tá por trás desse bifinho, né? Eu não como carne, mas eu não fico fazendo campanhas contra. Eu acho que cada um faz a sua escolha, mas exato. Da onde vem a sua escolha? O que você está escolhendo para se alimentar? E um outro aspecto aqui, para a gente depois ir para a reta final, que são um olhar mais amoroso e afetivo para a cidade. Então, a gente está observando em São Paulo um êxodo gigante das pessoas indo para o interior. Acho isso ótimo, mas também. Quem é você indo para o interior? Você vai querer ser o mesmo paulistano com o mesmo padrão de conveniência ou você vai entender que os outros lugares têm outras regras do jogo? Essa é uma coisa. Outra, que cidade é essa que cada vez precisa que a água venha sei lá quantos quilômetros de distância, que seu alimento venha sei lá de que distância? Que cidade que nós estamos produzindo, vivendo, que não tem uma relação de proximidade? Então, você quer ter mais saúde? Você quer ter mais saúde da Amazônia? Você acha que a saúde do planeta importa? As cidades importam. Então, os nossos bairros deveriam todos ter coleta seletiva, a gente deveria ter composteira, a gente deveria ter produção de energia descentralizada, solar, a gente joga milhões de cascas e carga orgânica fora todo dia, que é pura eletricidade, que é energia. Então, até que ponto as cidades, eu acho que elas são celeiros de criatividade, são celeiros de desenvolvimento. Onde está a galera? Mas a gente tem que olhar para as cidades de uma forma que ela se torne mais autossustentável, que ela possa se sustentar, assim, o máximo possível. Então, o máximo possível que a gente possa produzir nossos alimentos dentro dos nossos jardins de prédios, das praças, que tem uma relação, que a nossa água vem pertinho de nós, que nossos alimentos vêm cada vez mais perto de nós, e ter essa proximidade do alimento, da água, da onde a gente vive, não importa onde você viva. Porque assim você não precisa destruir os outros biomas para atender a demanda da cidade. Então, assim, acho que tem que mudar esse olhar para o urbano. Não é a cidade a vilã, é o ser humano que está na cidade que é o vilão. Não é a cidade vilã propriamente dita.
ele virou também uma coisa, esse ser humano, que ele é uma esponja que não se questiona sobre muitas coisas, né? Então, a colocação que a gente quer trazer aqui para vocês é o seguinte: dá trabalho pra caramba, mas assim, você vai ler o rótulo do seu shampoo para saber do que ele é feito, do que está vindo ali. Você vai saber sim, vai lá perguntar no lugar onde você compra o alimento, quem está produzindo a cadeia envolvida nesse processo. Você vai ter que ter esse trabalho. E só para conectar com esse ponto, Constituição Federal de 1988. Né? A gente tem um artigo ali, na verdade é um capítulo 6, que fala sobre meio ambiente, até separei aqui, para trazer isso, que é uma coisa que para a gente acho que não ficou muito claro. Algo que a gente tanto queria, que era essa Constituição como um país, conquistamos. E é o primeiro artigo do capítulo 6, que é o artigo 225, diz o seguinte, eu vou ler na íntegra aqui: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Na própria Constituição, essa tarefa é compartilhada. Então, não adianta a gente passar essa bola sempre adiante se você não se questiona sobre quanto você gera de lixo, quanto você consome de água, quais são os seus hábitos alimentares, de onde vem a sua comida, e tudo que está relacionado ao consumo. Só se exploram territórios no mundo, que não faltam são exemplos disso, porque tem, sim, interessados em consumir tudo isso. Sim, sabemos que a humanidade já está aqui há muito tempo, muitas outras formas de viver, dá para continuar sendo capitalista, tendo o conforto que você quer, mas tendo hábitos mais sadios ali, que sejam para você e para todo o meio ambiente, né? Sim, a responsabilidade é nossa, né? Exato. A Não responsabilidade é é nossa. nossa, está nas nossas mãos. Eu acho que esse é a principal mensagem. Somos extremamente poderosos, vamos usar o nosso poder de escolha. Exato. E aqui, como uma sugestão para que vocês possam, para os curiosos, assistir, 2 documentários que trazem à tona um pouco dos questionamentos de uso e ocupação dos territórios no Brasil. Um deles que foi sugerido aqui pelos dois, foram sugeridos pela Alessandra, né? Sob a Pata do Boi. Está disponível no Amazon Prime Video. Para quem tiver, dá para assistir lá. Para quem não tiver, você consegue fazer um cadastro no Amazon Prime Video. Por 30 dias é gratuito, dá para assistir, depois você cancela o cadastro se não quiser continuar. Então, Sob a Pata do Boi e Ser Tão Velho Cerrado. Está disponível na Netflix. São 2 documentários aí. Esse vai trazer a realidade da Chapada dos Veadeiros e o outro vai falar um pouco sobre o que está embaixo da pata do boi aí, né? Sim, e eu acho que para quem está nos acompanhando agora e para quem vai assistir depois, jamais se sinta impotente diante a uma dor do coração do que está acontecendo. Acho que é importante a gente se conectar, sim. É importante sentir, né? É importante não ficarmos isentos e nem frios a essa destruição que está acontecendo, mas se empodere, todos nós temos muito poder de reverter, vamos aprender como é que funciona, vamos exigir que o Código Florestal seja feito, vamos entender quais são os impedimentos que esse cadastro ambiental rural ainda não aconteceu, vamos exigir que aconteça, vamos entender que as nossas cidades possam ser mais autossustentáveis, né? Nem sei se essa dicotomia, né, autossustentável, na verdade nem existe, mas que ela possa ser um pouco mais sustentável naquilo que é recursos, e vamos todos remar do mesmo lado do barco, estamos juntos, dividimos esse planeta maravilhoso chamado Terra, estamos todos aqui vivendo juntos, vamos acabar com essa história de polaridade política. Eu acho que a hora é agora de se unir e fazer a virada que a gente precisa virar, se unir e cuidar do amor que a gente tem pela nossa vida, pelos nossos familiares, amigos, todos os seres vivos no mesmo patamar de igualdade. Exato. E ontem foi Dia da Árvore, hoje início da primavera. Brasil é o único país do mundo que tem nome de uma árvore. Não tem motivo maior para a gente cuidar desse território e com ações diárias
sendo ativista dentro da sua própria realidade. Você mude o seu mundo, você não precisa mudar o mundo, mude o seu mundo, a onda vai, chega em todo mundo que está perto e essa coisa chega longe. Então, propaguem o máximo de informações positivas que vocês puderem, levem adiante a ideia de que, claro, tem catástrofe acontecendo, sim, mas a gente tem esse potencial imenso de seres humanos ali, de cuidar de tudo isso. É o que o planeta espera, né? De todos os seres ali, que nós sejamos os guardiões ali, guardiãos, né? E a gente consiga proteger tudo isso e garantir essa sustentabilidade a longo prazo para as presentes e para as futuras gerações. Quero te agradecer, Alessandra, por trazer esse bate-papo aqui com a gente. A live vai ficar aqui gravada. Para quem se interessar em compartilhar, nos ajude. É importante que a gente fale disso com mais pessoas. Juntando forças, a gente vai chegar com certeza mais longe. E nas nossas redes sociais vão ficar marcadas aqui, Bioinspiration e a Escola de Botânica. A gente fica aí à disposição também para bater papos, né, Ale? Sim, e a hora é agora. Tô adorando essa frase. Vamos embora, todo mundo. Vamos juntos. Isso aí. Valeu. Obrigado, Ale. Valeu. Obrigado, Tchau, beijão. pessoal. Valeu. Até mais. Tchau.